Bom dia, paz do Senhor a todos. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Pessoal, começando, não se esqueça de dar o like, curtir o vídeo. Curtir o vídeo é dar o like, né? Eu tô no mundo da lua. E compartilhar. O vídeo de ontem chegou para 500 pessoas. Isso porque quando vocês assistem, vocês curtem ou compartilham, né? Então, cada vez o YouTube está entendendo mais que o devocional, a leitura da Bíblia está sendo bom para outras pessoas. Então não esquece, não deixa de curtir e compartilhar o vídeo, tá bom? Nem que seja compartilhar no status do WhatsApp. Não precisa mandar para ninguém diretamente para não ser, né, o amigo chato. Né? Mas pelo menos no status do WhatsApp o YouTube já entende que está sendo bom para você e pode ser bom para outras pessoas também. Beleza? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por mais uma vez poder estar meditando na Tua Palavra, Pai. Abre os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, Senhor, nos dê, Senhor, acesso à Sua sabedoria infinita, Senhor, para que a gente possa entender tudo o que está na Tua Palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor. Hoje vamos ler Gênesis 19. Eu ia falar Ló. Aí na sua casa leia os capítulos completos 19 e 20. E aqui vamos ler o 19, tá? Eu vou tentar explicar um pouco o começo da história para não ficar muito extenso a leitura. Ontem o Lucas já falou um pouco, né? Sobre Sodoma, né? Uhum. Sodoma e Gomorra. Abraão ali, ele intercedeu, né? Pelo seu sobrinho Ló, porque Deus já o havia avisado que estava indo ali naquela cidade porque o clamor daquele povo estava subindo, porque eles estavam sendo muito perversos, né? Sim. E então, enquanto o Senhor ficou conversando com Abraão, aqueles dois homens que estavam com o Senhor prosseguiu e foram ali na cidade de Sodoma e Gomorra. E enquanto eles chegaram ali em Sodoma e em Gomorra, Ló estava sentado à porta da cidade e os convidaram para entrar para sua casa, né? Pediram para eles passarem a noite ali na casa dele, e só que aqueles homens não queriam ficar, mas Ló insistiu tanto e eles ficaram. E enquanto eles estavam ali, né, na casa de Ló, todos os homens da cidade, a Bíblia diz que todos os homens, né, dos mais jovens até os mais velhos, foram à porta de Jó e queriam invadir a casa para ter relações com os dois homens que estavam lá. E ali Ló, ele disse, né, que não poderiam fazer isso, pois aqueles homens estavam ali como hóspede deles, e que ele tinha, né, ali duas filhas virgens, e que ele daria aquelas filhas para eles, né? Mas aqueles homens queriam ter relações com os homens que estavam lá. Sim. E ainda disseram que fariam pior com Ló, né? A perversidade daqueles homens eram tão grandes que eles não queriam as mulheres, eles queriam os homens, né? E ali os homens, né, que estavam lá dentro, que acreditou que eram anjos do Senhor, né? Eles cegaram aqueles homens. Puxaram Ló para dentro da casa para proteger Ló, e cegaram aqueles homens que estavam à porta. Então aqueles homens acabaram desistindo ali de entrar, né, na casa de Ló. Então foi isso que aconteceu antes de eu começar a ler. Então eu vou começar a ler aqui a partir do 15. Isso tá no 19, tá? Lembrando. Então, 15. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e duas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disseram a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas ou você será morto. Ló, porém, lhe disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Vou pular para o 23.
Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como a fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Deus ele teve misericórdia da vida de Ló, porque provavelmente, né, ele era justo. Sim. Mas aqui no 29 deixa bem claro que Deus ele se lembrou, né, de Abraão, porque Abraão ele intercedeu pela vida de Ló. E então Deus ele lembrou de Abraão e livrou Ló da catástrofe e destruiu, né, as cidades onde Ló vivia. Aqui também fala sobre a mulher de Ló, né, que olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Acredito que o coração dela, né, estava ali naquela cidade. Né? Eles já tinham lá uma vida, né? Eles tinham uma vida, né? Então, de repente, chegaram dois homens e de repente, né, vamos embora. Sim. Né? Deixa tudo para trás e vamos embora daqui. Então, não é fácil, né? A verdade é essa, Sim. Não é fácil, né? Mas, quando Deus dá uma ordem, um decreto, a verdade é que temos que obedecer. Sim, exatamente. Mas ela deixou o coração dela tomar conta, né? Como que eu posso dizer? As coisas materiais, né? Para bater o sentimento. O sentimento. Né? O amor pelo material. O amor pelo material, pela casa, pela vida, né? Sim. Pelas coisas, e ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Como Jesus diz, amai o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Provavelmente a casa dela, os bens dela estavam ainda acima do Senhor. Então houve uma consequência, né? Aquilo que ela plantou, ela colheu. Né? Então o olhar para trás, né, não foi porque simplesmente ela só olhou. Foi porque o coração dela estava naquela cidade, né? Sim. Estava naquele lugar. Não foi deduzo eu que não tenha sido um olhar de medo, né? Tipo, deixa eu ver como vai ser Não, eu acredito que foi destruição. Um olhar, né? de sentimento mesmo. De sentimento, né? Que muitas das vezes acontece isso com a gente, né? A gente não deixa o passado, né? Sim. A gente não segue em frente, Sim. Né? Muitas das vezes a gente tem que seguir em frente, mas a gente fica olhando para trás, a gente fica lembrando do passado. É por isso que muitas das vezes a gente não consegue seguir. Exatamente. A gente não consegue dar um passo para frente porque ficamos no passado. Ficamos olhando para trás. E o Senhor ele projetou a gente exatamente para olhar para frente, né? Pode ver que toda a dinâmica do nosso corpo aponta para frente. Né? Então o rosto é para frente, você não consegue girar ele para trás, igual uma coruja. Verdade. O pé, você também não gira o pé para trás, 360, 180 graus. Você consegue abrir ele um pouco para as laterais, mas ele foi feito para frente. É como um veículo, tem um para-brisa enorme para você olhar para frente. O retrovisor é só para você ter uma base de cálculo ali, como o homem da cama, né? Que o Senhor pega e fala para ele assim, pegue sua cama e ande. A cama não é para ele viver lá, é para ele só se lembrar de onde o Senhor saiu, mas é para ele andar e seguir em frente. Tem que seguir uma direção. Então siga em frente, não olhe para o passado, não fique preso ao passado, né? Olhe para frente, vai adiante, segue para frente, né? Esqueça do passado. E é interessante que, eu acho que você já tinha falado disso, mas é interessante a gente ter no nosso coração que Deus, ele cuida dos nossos, né? Uhum. Quando a gente intercede, Deus cuida da nossa casa, Deus cuida da nossa família, Deus cuida dos nossos, né? E Deus, ele não deixa, como que diz aquele versículo, um justo mendigar o pão, Sim. né? Então ele cuida dos justos, né? Ele é bondoso. E mesmo quando somos falhos, ele está lá.
Ele é o único que sempre vai continuar lá. Ele sempre vai estar lá. Ele nunca vai nos abandonar. E é interessante que ele foi até aquele lugar, né? Ele estava ali, ele teve que descer até aquela cidade, e os homens, né, os anjos do Senhor foi até aquele lugar para ver se realmente, né, aquele povo estava pecando, se aquele povo estava realmente sendo perverso. Sim. E ali eles provaram daquilo, né? Porque os próprios homens quiseram fazer maldade com eles. Sim. Então, o pecado não fica escondido, né, aos olhos do Senhor. Deus, ele vê todas as coisas, né, e a ponto do cheiro, né, do pecado, do clamor, né, do pecado subir, né, ao Senhor. O clamor aqui diz, deixa eu ver se eu acho. Porque estamos para descer lugar. Está no 13. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então, quer dizer, as acusações chegaram, né, aos céus. As acusações chegaram ao Senhor, a ponto dele mandar os seus anjos irem àquela cidade, a destruir aquela cidade. Então, Deus, ele está atento a todas as coisas, ele está vendo todas as coisas. Sim. E a treta era tão grande que ele desceu pessoalmente de novo, como aconteceu na Torre de Babel. Né? Foi tão grave o sentimento deles que ele veio pessoalmente junto com 2 anjos, né? Que ele chega só os 2 anjos na cidade porque ele está ali batendo um papo com Abraão, né? Falando para Abraão de todo o seu plano, porque Abraão ia ser a grande nação que ele tinha prometido, né? Então ele tinha como Abraão um amigo íntimo. Muitas das vezes acontecem as coisas e a gente não entende, né? Mas às vezes é a mão do Senhor. Exatamente. É a mão do Senhor. A gente não entende, a gente não sabe o porquê. Mas Deus, ele vê todas as coisas. Eu acho que é isso. Como diz, tem uma frase que não é nenhum ditado, não sei se virou um ditado, mas creio que não. Tem uma frase que circula na internet às vezes que fala assim, se aconteceu, não se preocupe, porque o Senhor ouve conversas que você não ouve. O Senhor vê pessoas que você não vê, sabe o que você não sabe, então... Fora essas grandes catástrofes que acontecem, né? Sim, exatamente. A maldade, né, nos lugares do mundo. Sim, sim. Tem até uma que aconteceu, Bruna, você tocou num assunto interessante. Uma que aconteceu no litoral norte, num bairro em específico lá, não vou falar o nome, porque eu tenho cliente lá, inclusive, mas aconteceu lá e eu não sei se foi em específico, né, a mão do Senhor, mas aconteceu uma catástrofe muito grande lá, de desabar terra, levar casas e tal, mas é um bairro em específico que adora um deus hindu. Tipo assim, provavelmente veio imigrantes antigamente e tal, e a cultura ficou, tem muitas lojas com aquele deusinho sentado ali, que tipo lembra Buda e tal, tem a coroinha. E aí eu vi no Instagram lá do bairro deles, eles fazendo, levando assim, tipo, como se fosse a Arca da Aliança no ombro e tal, e o boneco em cima. Na hora eu até pensei, falei, tá vendo? Por isso que acontece as coisas com eles adoram, ficam adorando essas coisas. Mas é possível, possível, e acontece muito, né? Porque o ser humano às vezes se acha Deus, quer mexer onde não deve, né? E às vezes a mão de Deus pesa, né? Tanta coisa acontecendo, né? Imagina como que Deus está vendo todas essas coisas. Tem gente hoje, Elon Musk tá enfiando um chip na cabeça das pessoas já. Então tá brincando de Deus. A ideia dele é até boa. O que ele quer fazer? O homem não consegue, ele tem uma empresa de viagem espacial, né? O homem não consegue ir para Marte por causa da distância e tal, processos todos no corpo humano que não suporta chegar em Marte. O que ele quer fazer? Ele quer colocar o chip na cabeça das pessoas, tirar a memória da pessoa, colocar num robô humanoide e mandar para Marte com a consciência daquela pessoa. Olha, tipo, o cara tá brincando de Deus. Ele quer criar um humano robô, sei lá, então uma hora a mão de Deus vai pesar. Vai. Não tem jeito. Vai. Eu acho que a sorte, né, do mundo é que
É que hoje não acontece esse... Como que eu posso dizer? Esse final, né? Acho que vai ter o momento certo, né? Sim. Do apocalipse, entendeu? Não, mas tem Mas acontece muita catástrofes que eu acredito que seja mão de Deus, mas não vai acontecer, né, assim, uma grande tragédia, entendeu? Porque vai ter um momento certo, né? Sim. Do apocalipse, né? Que já está escrito aqui nas escrituras. Mas tem muito. Essa é a sorte do mundo. Mas tem no passado, há pouco tempo, depois a gente até grava um vídeo específico falando sobre isso. Há pouco tempo teve eu não sei se foi um país ou uma cidade, lá pro lado da Índia, lá para aqueles lados lá, que é uma cidade específica também que adora, tipo, um deus específico. E aí, os cristãos que moram lá não puderam comemorar o Natal. A governança da cidade não deixou. Falou para eles, vocês querem comemorar o Natal, né, que a gente sabe que não é literalmente o nascimento de Jesus, mas significa, né? Tipo, que quem for inteligente o suficiente sabe que o Natal lembra o nascimento de Cristo. Não é para dar presente nem o Papai Noel. Né? Então falaram para eles assim, ó, vocês querem fazer o Natal, vocês podem subir para a montanha e fazer o Natal de vocês lá em cima. Foi cerca de, sei lá, 25 mil habitantes. Eles passaram a noite de Natal lá. Na noite de Natal houve um tsunami que arrebentou com a cidade. E todos os cristãos estavam no alto da montanha. E embaixo todo mundo se arrebentou. E aí quem desceu para ajudar? Os cristãos desceu para salvar os que estavam afogando. Olha que loucura. Né? Depois a gente pega essa história e grava um vídeo específico sobre isso. Eu não lembro exatamente o nome da cidade, mas é caso venéreo, né? Como diz o Poligogo, é caso verídico. E acontece mesmo. Então nada fica oculto aos olhos do Senhor e a conta uma hora vai chegar. Sim. Assim como Sodoma e o Gomorra foi destruído, né? Assim como também a cidade ali de Noé vai chegar. E aí daquele, né? O pior que faz a maldade, o pior é que quando a gente chegar em Apocalipse, a gente vai entender que o Senhor, aqui em Gênesis, prometeu que nunca mais ia acabar em água. Mas o pior é que vai acabar em fogo. Né? Então vai ser tipo uma réplica de Sodoma e Gomorra. Vai começar a descer fogo, vai voar fogo, vai vir dragão do mar, sei lá. E vai ser 1000 vezes pior. Exatamente, vai ser horrível. Vai preparando o protetor solar aí se você pretende ficar, viu? Meu Deus. Vamos orar. Eu não quero ficar aqui não. Sim, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, mais um pouquinho meditar na Tua Palavra, Pai, nos dê sabedoria, Senhor, para usar, Senhor, a Tua Palavra todos os dias, nos nossos dias, Senhor, para que todos os nossos passos sejam baseados na Tua Palavra, Senhor, e a Sua Palavra esteja em nós e nós nela, no nome do Senhor Jesus. Amém. Tchau!